uma vacina contra qualquer tipo de câncer. Você já imaginou essa realidade? Pois bem, essa realidade pode estar mais próxima do que você imagina. E tudo graças a esse artigo aqui, que acaba de ser publicado no jornal Nature Biomedical Engineering, um dos jornais mais importantes do mundo, pessoal, principalmente na área de engenharia biomédica, que é meu background. E se você caiu aqui no meu canal agora, de paraquedas, seja bem-vindo. Meu nome é Daniel, sou cientista, tenho graduação feita na UFRJ, mestrado e doutorado feito em colaboração entre o Technion, no norte de Israel, e a Escola de Medicina de Harvard, e eu falo sobre ciência. Eu sou cientista pré-clínico e mais recentemente entrei também numa nova posição aqui em Boston como cientista clínico, e eu adoro traduzir ciência de uma maneira simples para que qualquer um entenda, desde a pessoa que não sabe nada, tá ali no ensino médio, que hoje em dia os ensinos médios sabem bastante, até o pós-doutorado, o professor. Então seja bem-vindo ao meu canal, eu faço conteúdo também no TikTok e no Instagram, e eu tô usando esse espaço aqui do meu YouTube para fazer conteúdos mais longos sobre os tópicos que eu falo lá nesses canais, em vídeos bem curtos, de 90 segundos. Então seja bem-vindo. E sem mais delongas, pessoal, estamos falando de um momento muito importante, tá? Esse artigo, que foi publicado por pesquisadores da Universidade da Flórida, aqui nos Estados Unidos, ele é bem inteligente. Sendo bem sincero, eu acho ele bem inteligente. Por quê? Porque o que eles fazem é basicamente pegar a tecnologia que foi desenvolvida para as vacinas da Covid, por exemplo, né? As vacinas que são feitas com uma nanopartícula lipídica e dentro você tem um fragmento de mRNA. E o que eles fazem? Eles pegam essa estrutura e utilizam como estratégia para ativar o sistema imune para atacar o tumor, de uma maneira que eu, particularmente, que estou envolvido com esse tipo de pesquisa e outras, nunca tinha visto. E eu vou explicar para vocês como. Basicamente, se eu tivesse que falar em linhas gerais, o que eles fazem? As imunoterapias, né? Vamos começar do início, uma introdução. As imunoterapias, que são terapias desenvolvidas a partir da década de 2000, mais ou menos, são terapias, no contexto de terapias do câncer, que em vez de atacar o sistema, atacar as células do tumor, que nem as quimioterapias, né, que são citotóxicas, ou seja, elas matam as células do tumor, as imunoterapias, elas reforçam o sistema imune de alguma maneira, e com isso, esse sistema imune, ele consegue, então, atacar, né, as células do tumor. E não tem ninguém melhor do que o próprio sistema imune, que foi feito, né, para fazer o ataque, né, aos invasores, aos patógenos dentro do nosso corpo, de fazer isso. Só que o que acontece no contexto de um câncer? No contexto de um câncer, em algum nível, em algum momento, o nosso sistema imune falhou, né? E as células começaram a se dividir, essas células cancerígenas, elas começaram a se dividir a tal ponto que elas enganaram o sistema imune. Elas começam a se dividir, o sistema imune que faz a vigilância natural do nosso corpo, né? A todo momento a gente tem células imunes testando outras células para ver se elas são ou não saudáveis, e se elas não são, a orientação no DNA dessas células imunes é atacar as células do tumor, ou dos patógenos. Mas no caso de tumores, cânceres, né, que crescem, o que acontece é que esses tumores eles começam a desenvolver mecanismos que conseguem de alguma maneira se esquivar do sistema imune, quase que usar uma capa da invisibilidade. E aí é um grande problema, né? Então faz todo sentido do mundo a gente pegar as células do sistema imune, dar um tapinha na cara delas, meu irmão, vamos acordar, porque agora tem um tumor ali, você deixou passar, tá tudo bem, não tem problema, o que tá no passado, mas agora vambora. E aí existem várias estratégias, inclusive em 2011, né, alguns de vocês podem ter ouvido falar do Jim Allison, ele ganhou o prêmio Nobel, né, pelo desenvolvimento de uma terapia chamada inibidores de checkpoint. Os inibidores de checkpoint são justamente uma imunoterapia que previne uma ligação inibitória entre as células do tumor e as células imunes, né? A gente tem um caso bem emblemático, por exemplo, do desenvolvimento de um inibidor de checkpoint chamado pembrolizumab. O pembrolizumab é um anticorpo, mas também tem outras modalidades que são fragmentos de anticorpo, que justamente se ligam em um dos lados dessa conexão entre as células do tumor e as células imunes. E se as células imunes não sentem mais essa conexão que antes enganava elas para fingir que era uma célula saudável, né, o tumor, um dos mecanismos, aí as células imunes conseguem então atacar as células do tumor. Espero que tenha ficado claro. O pembrolizumab, pessoal, é um dos, se eu não me engano, salvo engano, é o fármaco mais utilizado, é o que dá mais lucro para o fabricante, tá, no mundo. Ou seja, tem muita utilidade, tem sido usado em diversos tipos de cânceres e com vários casos de remissão e cura, né, depois de 5 anos. Enfim,
só fazendo aqui um apanhado geral. Então, Daniel, beleza. A situação então parece ser boa. Por que a gente precisa de uma pesquisa tipo a que você tá falando aí? Calma. Por quê? Isso também envolve o que eu estudei no meu doutorado. Mais ou menos 50% dos pacientes tratados com esses inibidores de checkpoint que o Jim criou, ou começam respondendo e param, ou nunca respondem a esse tipo de terapia, né? E uma das razões é que justamente as células imunes, elas não são burras. Desculpa, as células do tumor, as células imunes às vezes são burras. As células do tumor, elas são muito sagazes. Ou seja, muitas das vezes, o que elas fazem? Lembra que eu falei da capa da invisibilidade? Eu vou dar um exemplo para vocês. As células do tumor, muitas vezes, em vez de ter esse receptor que o pembrolizumab se liga, né, que justamente é o receptor que inibe as células imunes, ao longo do tempo, algumas, né, podem parar de apresentar esse receptor e começam a apresentar outros receptores que já não são mais o alvo daquele fármaco que o Jim inventou. E com isso, esses outros receptores também causam a mesma inibição do sistema imune, mas o que significa que se você der o fármaco para um tumor que não tem expresso, é assim que a gente fala, esse receptor, essa terapia provavelmente não vai funcionar. Beleza? Então é uma maneira que o sistema, que as células do tumor se escondem do sistema imune. E aí chega essa pesquisa aqui. O que eles fazem? Vamos mudar o paradigma. A gente não vai tratar o câncer como se fosse tradicionalmente um câncer. Vamos simular uma infecção viral nesse tumor. E o que quer dizer, que quer dizer esse lance de infecção viral? Pessoal, quando a gente está sob uma infecção viral, o nosso corpo vai à loucura, basicamente. A gente tem febre, a gente foca, né? O nosso sistema imune fica super ativo, caçando o antígeno, né, desse vírus, trabalhando nos nossos linfonodos e em outros órgãos também, para conseguir criar anticorpo contra o vírus e etc. E com isso gerar uma resposta imune. Tanto que demora 2 semanas para o nosso sistema imune maturar e poder gerar anticorpo, né? Por isso que o anticorpo não é imediato. Demora 2 semanas de treinamento, vamos chamar assim, para algumas células do nosso sistema imune. Beleza. Então vamos criar isso. E como é que eles fizeram isso? Eles desenvolveram a mesma partícula parecida, né, lipídica, que foram usados na vacina do Covid, mas com uma diferença importantíssima. Eles pegaram as partículas lipídicas e dentro deles, do núcleo, né, dessas partículas lipídicas, eles colocaram também mRNA. Se vocês lembrarem no Covid, o mRNA, qual era o objetivo dele no caso do Covid? Era justamente ser uma espécie de receita para o nosso sistema imune criar uma proteína, que é a proteína que está presente no capsídeo do vírus da Covid-19. Então, na próxima vez que o nosso sistema imune encostar nesse capsídeo, ele já ia começar a saber, porque ele ia detectar essa proteína que estava numa receita que foi dada na solução de nanopartículas, que foi a vacina que a maior parte de nós recebeu. Tome vacina, pessoal. É a minha recomendação. Então, beleza. Só que, se você parar para pensar, tem muitas partes, né, o desenvolvimento desse processo. Mas você sabia que para chegar a toda essa cascata de coisas que acontecem, a gente precisou esperar até mais ou menos 2023? E sabe por quê? Na verdade foi antes, né? Mas 2023 foi finalmente a condecoração de um achado importantíssimo. Prêmio Nobel. 2023 foi o Prêmio Nobel, tá? Entre esses 2 pesquisadores, eles ganharam o Prêmio Nobel por identificar que essa molécula de mRNA, se você fizer uma modificação nela, pequena, ela não vai ativar o seu sistema imune como se fosse um vírus, né? Ou seja, gerando uma resposta super reativa a ele, né? Porque pensa o seguinte, o que tem dentro de vírus? Pode ter DNA, pode ter RNA. Então o nosso sistema evoluiu, nosso sistema humano, né? Evoluiu para sempre que detectar esse tipo de fragmento. Aí é loucura, né, pessoal? É sobrevivência, instinto de sobrevivência. Então eles fizeram uma pequena modificação no mRNA e com isso, né, e ganharam o Prêmio Nobel em 2023, e foi graças a essa pequena modificação que a gente pôde usar as vacinas, né, as vacinas puderam usar esse tipo de mRNA modificado com menor potencial imunogênico, né, para gerar uma resposta imune. E foi isso que possibilitou o avanço da imunização contra a Covid-19. E agora tem várias outras aplicações aí sendo estudadas. Beleza, mas por que eu tô mencionando essa história? Porque aqui os pesquisadores pensaram, cara, e se a gente pegasse esse mRNA e não
não usar ele como se fosse um fragmento, uma lista de instruções para criar uma proteína igual no caso do Covid. Se a gente pegasse esse mRNA e usasse ele não modificado, aquele tipo de mRNA que contém um grande potencial de ativar o sistema imune. E foi exatamente isso que eles usaram. Foi um mRNA com uridina. A uridina, para quem não sabe, é um nucleosídeo, né, que pode ser usado para formar moléculas de RNA, e quando ele está dentro de um RNA, ele ativa o sistema imune. Então eles usaram esse fragmento de RNA justamente por ele ser composto por uridina, e não para fazer uma instrução para criar uma proteína, que nem no caso da Covid. E isso já é uma grande diferença, tá? Por isso que eu disse que é um artigo bem importante, porque normalmente a gente está acostumado hoje em dia com partículas lipídicas com mRNA dentro, muito na pegada do Covid. Eles mudaram esse conceito. Eles pegaram e simularam um vírus na prática, que é uma bolinha, e dentro tem RNA viral, entre aspas, né? Então eles simularam um vírus, fizeram essa injeção de vários vírus falsos dentro do corpo. O nosso corpo vai à loucura. Por quê? Porque começa a sentir essa uridina, né? E com isso, qual é a pegada do artigo? Com isso, você começa a ter a liberação de uma molécula. Um tipo de molécula, né? São alguns tipos, né? Chamadas interferon do tipo 1. Esse tipo de molécula, pessoal, é fundamental para montar uma resposta anti-câncer. Então, para quem não sabe, os interferões são moléculas, né, do sistema imune que ativam outras células imunes. Então é uma molécula que ativam, recrutam novas moléculas para dentro do tumor, novas células do sistema imune para dentro do tumor, aumentam, por exemplo, o processamento de antígeno, aceleram a resposta vacinal, né? Que é, tipo a resposta vacinal, ou seja, conseguem de alguma maneira aumentar a apresentação de antígenos entre células e com isso gerar uma resposta melhor, anti-tumor. E esse tipo de vacina aumenta a produção do interferon do tipo 1. E isso foi muito importante. Por quê, pessoal? Porque agora, aquelas células do tumor, e de vários tumores, eles testaram com alguns tipos de tumores, que normalmente não respondem às imunoterapias que eu mencionei no início do vídeo, aquelas imunoterapias que, por exemplo, tem pouco apresentação desses receptores, né, que eu mencionei logo no início do vídeo, que fazem a inibição, né, que se adaptaram, por exemplo, ou seja, são células de tumores que não respondem a esse tipo de imunoterapia que o Jim Allison desenvolveu. Agora, o que a emissão, entre aspas, de interferon faz, desse tipo de interferon? Agora, essas células começam a ser obrigadas a expressar esse marcador na membrana. E percebe só, o que a gente está fazendo com essa terapia? A gente está forçando, está removendo a capa de invisibilidade dessas células do tumor. E elas começam a expressar. E galera, se ela começa a expressar e a gente está dando uma terapia, a gente vem com pembrolizumab ou outro do gênero, e começa a bloquear essa relação inibitória entre a célula do tumor e a célula imune, os tumores começam a ficar vulneráveis. Vamos falar de respostas. Dentre as respostas de camundongos, né? Lembrando que esse estudo é pré-clínico ainda, a gente precisa ainda de muitos estudos em humanos, em diferentes fases, mas o conceito que eu queria passar para vocês, ele é muito promissor, porque eu pelo menos nunca tinha visto um conceito desse gênero. Então eles aumentam a produção de interferon do tipo 1, ativam o sistema imune, esse aumento de interferon recruta células imunes para dentro do tumor, e as células do tumor ainda começam a expressar mais aquela molécula que elas estavam se adaptando e removendo, a molécula que responde à imunoterapia. Então, tornando o próprio tumor mais vulnerável. E por que a gente está falando que isso é uma vacina universal? Porque se vocês pararem para pensar, essa estratégia, que é justamente injetar essas nanopartículas dentro do corpo, elas ativarem o sistema imune, causarem a liberação de interferon do tipo 1, que é essa molécula reativa, que gera uma resposta imunológica muito potente, recrutar células imunes para dentro do tumor, aumentar, por exemplo, o processamento de antígenos e ainda por cima aumentar a vulnerabilidade das células do câncer à imunoterapia, essa estratégia, ela na teoria e também no artigo eles testaram, por exemplo, com osteosarcoma, com melanoma e glioblastoma, né, tumor de cérebro super difícil de tratar e em determinados contextos não muito reativo às imunoterapias. Essa estratégia ela é tumor agnóstica, ou seja, ela é independente quase que do tumor, porque ela depende muito mais
do, da emissão do interferon do tipo 1 e não exatamente do tumor. É importante mencionar, por exemplo, pessoal, que esse tópico de vacinação contra o câncer é um tópico que está em voga, né? A gente tem muitas iniciativas trabalhando com vacinação contra o câncer. Só que, como é que são, em geral, o paradigma dessas iniciativas até esse artigo aqui? Em geral, para você criar uma vacina contra o câncer, inclusive a Moderna, a Pfizer, tem ensaios clínicos com vacinas anti-câncer, por exemplo, no contexto de melanoma, mostrando resultados super eficazes. São processos longos, processos difíceis de fazer. Por quê? Porque, em geral, como é que funciona? Você pega um pedaço do tumor, né? Você sequencia ele, você usa um algoritmo de inteligência artificial para identificar as mutações de maior promessa, entre aspas, para você poder criar um mRNA que vai codificar aquelas mutações para treinar o sistema imune do paciente para identificar aquelas mutações no futuro, aquelas proteínas que são mutadas apenas nas células do tumor e atacar aquelas células. Entende? Então é um processo parecido com a vacina da Covid, nesse sentido. Você dá uma instrução para as células imunes, ó, vamos criar esse tipo de proteína e aprende aí que essa proteína pertence ao tumor. Na próxima vez que o sistema imune tocar nessa proteína, ele vai reativar e vai atacar aquelas células. Só que tem alguns problemas aí também, né? Tempo, custo, é bem caro esse processo. Envolve alguma questão minimamente invasiva, você precisa sequenciar o tumor, remover um pedaço do tumor, às vezes uma biópsia. E também tem a questão também de que esse tipo de abordagem, ela pode perder a eficácia caso as células que tinham aquelas proteínas, por exemplo, deixem de apresentar aquelas proteínas e apresente outras proteínas. Então existe um risco de resistência contra esse tipo de abordagem. Mas na abordagem dos pesquisadores da Universidade da Flórida, isso na teoria poderia ser melhorado. Por quê? Porque agora a gente quase, tá, gente? Pega entre aspas. A gente ignora o tumor e trabalha somente em cima do sistema imune, mas como reação a todas as manipulações que a gente está fazendo, o tumor acaba aumentando a vulnerabilidade em relação à terapia que a gente está usando, que é uma combinação entre essa vacina e os inibidores de checkpoint, ou a terapia que o Jim Allison desenvolveu. Enfim, pessoal, falei pra caramba. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma pesquisa super promissora. Como eu mencionei, a gente precisa esperar ainda para ver os próximos passos, mas ela usa um novo paradigma. Por isso que ela é tão legal, porque ela consegue criar uma estratégia imunoterapêutica que, na teoria e a princípio na prática pré-clínica, ou seja, em camundongos, funciona para vários tipos de tumor. Vamos aguardar para ver se isso vai se translacionar em alguma melhora clínica em humanos. Mas é isso. Se você gostou, deixa um comentário com seus pensamentos. Não deixa de ativar o sininho, seguir esse canal, porque isso vai me ajudar muito, tá bom, pessoal? E espero que vocês estejam gostando. Tamo junto. Valeu, cientistas!